Irmãos, nós estamos falando sobre o ID, com base no convite ou na ordenança que Jesus deixou para nós. E ontem pastor Elise falou um pouquinho sobre missão, e hoje nós queremos falar sobre evangelismo. Por que falar sobre evangelismo? Porque a missão, ela compreende tudo que Deus ordenou que seu povo fizesse no mundo. E a missão inclui então evangelismo, como também inclui, como a pastora Elise falou ontem, responsabilidade social. E ambas as coisas, tanto o evangelismo como responsabilidade social, são expressões autênticas do amor que deseja servir ao homem na necessidade que o homem tem. Irmãos, essa semana eu pensava sobre isso e eu me perguntava, eu nem pus isso aqui que eu achei que eu não ia falar sobre isso, mas amém. Eu me perguntava essa semana, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Eu fiz uma pergunta para mim: o que eu estou fazendo? No retiro, na igreja, o que eu estou fazendo? Qual é o quanto religiosos nós somos, irmãos? E nós vamos no automático. Gosto de olhar para a ceia e falar: todo mês a gente faz ceia, mais uma ceia. Não, é a ceia. O quanto essa verdade, irmãos, de que nós cantamos, de um amor que não tem tamanho, quanto essa verdade de que Jesus morreu por nós, essa verdade que nós estamos separados de Deus, isso é uma realidade nas nossas vidas, e é isso que faz com que a gente se move, irmãos. Porque tudo que nós vivemos aqui é temporário. Nós somos forasteiros, peregrinos nesse mundo, estamos aqui de passagem, irmãos. Existe algo além disso, existe uma eternidade. E o quanto nós estamos nos pegando naquilo que é temporário, estamos esquecendo daquilo que é realmente importante, aquilo que é eterno. E quando eu penso nisso, irmãos, eu penso onde está a base da minha... o que eu creio? O que eu creio? Por que eu vou para a igreja? O que eu estou fazendo lá? Simplesmente porque eu tenho uma responsabilidade, um compromisso, eu tenho que falar para vocês, eu tenho que tocar e tudo mais? Ou realmente o sacrifício de Cristo é aquilo que arde no meu coração, que me move e faz com que isso não pare em mim, eu não me cale? Porque a coisa mais importante que nós podemos ter, irmãos, é esse favor imerecido de Deus. Salvação. Havia uma separação entre nós e Deus, isso terminou, nós temos livre acesso a Deus. E existem pessoas que estão aí fora que não têm, que não conhecem isso, irmãos. Por isso que a missão inclui o evangelismo, que é esse anúncio do evangelho, o anúncio da boa nova em Cristo Jesus, para dizer para essas pessoas: vocês precisam de Deus, vocês precisam de Deus, junto com uma outra parte que é a responsabilidade social. Sim, a Alice falou isso, não dá para chegar no cara que está passando fome e falar que ele tem que ter os pecados deles perdoados, porque ele quer comer. Mas nós podemos fazer e cuidar das duas coisas. E para aqueles que realmente estão carentes de além de um prato de comida, nós precisamos dizer: ei, existe uma mensagem, existe um evangelho. Nós precisamos anunciar isso, e nós só vamos fazer isso, irmãos, com liberdade, se isso arder nos nossos corações, se isso for uma realidade nas nossas vidas, se isso não for religião, irmãos. Se nós entendermos a cada momento que nós somos alcançados pelo sacrifício de Cristo, por esse amor tão grande, irmãos, isso vai arder tanto os nossos corações que nós não vamos nos calar, irmãos. E nós vamos não só com as nossas atitudes, evangelismo e evangelho, isso tem a ver com proclamação, e não só com as nossas atitudes, mas com a nossa boca, nós vamos então falar, e nós vamos então pregar, e nós vamos proclamar, e nós vamos levar para essas pessoas que estão carentes de Deus, irmãos.
nós vamos levar uma mensagem de salvação. Todos pecaram, estão longe, estão separados, irmãos. E deixa eu te contar uma coisa. Dinheiro, sucesso, fama. A gente brinca que dinheiro é, se você não quiser o seu dinheiro, pode me dar, que eu aceito. Mas eu pensava e lembrava de 15 dias para cá, um grande empresário lá em Santos, dono de uma loja de imóveis lá, se suicida. Dinheiro, fama, conhecimento, podia comprar o que quisesse, suicida. Uma semana atrás minha mãe me liga e fala, sabe, não sei quem, de quem, um jovem que estava lá numa luta contra as drogas lá na igreja do meu irmão, o casamento marcado agora para o meio do ano, estava na casa da noiva, inclusive entra no banheiro, fecha a porta e se enforca no chuveiro. As pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam entender que havia uma separação e nós precisamos ser esses missionários. Alguns vão para a África, outros vão para Ponta da Praia, Cumbaré, outros vão para a escola, para a faculdade. E nós precisamos entender que o ID é para nós. A responsabilidade é minha, sua, não é só minha. Você é pastor, não. A responsabilidade é nossa. Agora eu vou voltar aqui para minhas 12 páginas aqui. Irmãos, nós queremos falar de evangelismo. E o termo usado é evangelizomai, que significa anunciar o evangelho, ou as boas novas. E esse verbo ele é sempre só usado para aquilo, uma boa nova cristã, uma boa nova que nós entendemos, baseado no que Cristo, na obra de Cristo por nós, é a proclamação, a propagação do evangelho que constitui o evangelismo. Mas antes de eu falar que eu e você precisamos proclamar, antes de eu falar que eu e você precisamos, de alguma maneira, nós precisamos entender o que precisa ser proclamado. E foi o que eu tentei passar para você nesse começo. Se você entende esse alcance de Deus na tua vida, você entende essa salvação, você entende isso, irmãos, isso deveria arder e nós deveríamos falar com as nossas próprias palavras. Talvez você eu não sei, mas se arde, eu quero te contar uma coisa aqui, eu quero proclamar algo para você, eu quero te contar uma história, eu quero te contar a minha experiência, eu quero te contar aquilo que arde no meu coração, porque eu amo Jesus, eu tenho Jesus, Jesus me tirou das trevas, me livrou do pecado. 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 4, Paulo diz o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Cristo morreu pelos nossos pecados, irmãos. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Depois, Romanos 6,23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Eu e você precisamos ter a consciência da condição que nós temos como homens perante Deus. Somos pecadores. E se entendemos isso, se reconhecemos isso, então nós podemos aceitar a salvação em Cristo. Isaías 59,2 diz que são as nossas maldades que nos separam de Deus. E por causa disso, os seus pecados esconderam de vocês, o que diz o profeta, o rosto dele. O pecado, irmãos, nos afasta de Deus. E nós precisamos de salvação, precisamos ser salvos para retornar ao propósito inicial de termos um relacionamento e comunhão com Deus. E o que nos impede disso, o que nos impediu disso foi o pecado. A salvação então foi essa expiação dos nossos pecados por meio
da substituição, do sacrifício de Cristo lá na cruz, nos dando a possibilidade de sermos absolvidos, livres, não há mais dívida de todos os pecados, o que nos dá uma consciência limpa, irmãos. A regeneração da imagem de Cristo por meio da ação do Espírito Santo em nós. E durante toda a história nós vemos, irmãos, pessoas que tentam de alguma maneira gritar, assim como Jesus fez durante o seu ministério, para que os homens percebam e se voltem novamente a Deus. Atos 2:38, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado para perdão dos pecados, e receberão então o Espírito Santo. Atos 3:19, arrependam-se, convertam-se para serem cancelados seus pecados. Atos 10:43, por meio de seu nome, todo aquele que crê recebe remissão dos pecados, irmãos. Essa é a boa nova, essa é a mensagem. Qualquer outra promessa, irmãos, que alguém te faça, de que se você se juntar à igreja, se você aceitar Jesus, você vai ter vida fácil, você vai ser muito próspero, você vai... Irmãos, qualquer outra promessa é estranha à mensagem do Evangelho. O que nós podemos te prometer, irmãos, é que os teus pecados serão perdoados, que você tenha uma reconexão com Deus de graça, sem precisar pagar nada, sem precisar pagar nenhuma promessa, andar nenhum quilômetro, sem precisar subir nenhuma escada, nada disso. É o perdão que é um ingrediente essencial, a salvação que é oferecida no Evangelho de Cristo. E por mais que essa mensagem não seja tão bem aceita hoje, irmãos, eu entendo que o perdão continua sendo a maior necessidade do homem. Cristo oferece para nós esse perdão, mas Ele também oferece para nós, irmãos, uma nova vida hoje, por meio de um novo nascimento, e por meio de sermos pessoas guiadas pelo Espírito Santo que habita em nós, que passa a habitar em nós. E além disso, nós temos uma garantia, uma herança, um futuro, irmãos, uma esperança na glória. Jesus oferece para nós, irmãos, a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Nós não podemos separar as duas promessas, perdão e o Espírito. Ambas pertencem à salvação e ambas fazem parte da libertação ao qual todos nós precisamos. Leandro, eu já aceitei a Jesus, eu já entendo isso, amém. Então você parte agora para divulgar isso, para contar isso, sair correndo e gritando para quem quiser ouvir, porque a verdadeira liberdade, irmãos, é mais do que o livramento da culpa, da salvação que eu e você recebemos, que nós celebramos hoje quando vemos a mesa, que nós vamos celebrar juntos no batismo. A salvação, irmãos, a verdadeira liberdade que nós temos através da salvação que nos dá o livramento da culpa, também, irmãos, é o livramento de nós mesmos, do nosso próprio ego. E se nós só conseguimos isso quando o Espírito Santo habita em nós, e nós deixamos que o fruto seja uma realidade nas nossas vidas, e nós podemos ser resgatados da culpa do pecado, do egocentrismo. E se nós esquecemos de nós mesmos, nós podemos então nos oferecer ao serviço de Deus e ao serviço do próximo. E é somente dessa maneira que a verdadeira liberdade pode ser encontrada. A boa nova, irmãos, que nós devemos gritar é que nós podemos ser perdoados. Temos salvação em Cristo para que possamos viver livres para Deus, para viver uma vida com Deus. E quem pode ser salvo, Leandro? João 3,16. Aquele que crê em Jesus pode encontrar essa salvação. 1 João 1,9 diz que precisa ter um processo de arrependimento, e aquele pecado confessado é pecado perdoado. E nós entendemos então que lá atrás, lá em Adão, lá no Éden, houve uma separação, o pecado entrou no mundo,
E nós então precisávamos, de alguma maneira, de um sacrifício definitivo, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, irmãos. Porque se não fosse por Jesus, eu não podia pegar esse microfone. Mas aquele que crê e se arrepende pode ser salvo. Em 1 João 2,4 diz que o próximo passo é cumprir a vontade de Deus. Evangelizar, irmãos, é então apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, de tal maneira que aquele que ouve, a pessoa que ouve pode decidir se quer colocar sua confiança em Deus, por meio do sacrifício de Cristo. Se nós quisermos, irmãos, ser precisamente bíblicos, nós devemos ter certeza, afirmar que a essência do evangelismo está na proclamação fiel do Evangelho. Proclamação fiel desse amor que nós recebemos, dessa graça. Isso pode ser em qualquer meio, seja por palavras pronunciadas, seja por um folheto, seja por um desenho, seja por um teatro, seja pelo serviço, pelas boas obras. Fato, irmãos, é que para existir evangelismo deve haver comunicação. E uma comunicação primeiramente e unicamente fiel à Escritura, irmão. Nós não podemos falar nada além do que está na Bíblia, porque a Bíblia, em toda a sua extensão, vem testemunhando sobre Jesus Cristo. E é isso que é o coração e a alma do Evangelho. Irmãos, o que o evangelismo não é? O evangelismo não é uma busca por resultados. O evangelismo não deve ser definido a partir dos resultados. Essa não é a maneira que o evangelismo é usado no Novo Testamento. Evangelizar não significa ganhar convertidos. Evangelizar é anunciar as boas novas, independente do resultado. É pregar o evangelho. Nós sabemos que o alvo é que as pessoas sejam convertidas. Nós queremos que as pessoas sejam trazidas para Cristo, porque, como eu disse no começo, se isso arde na minha vida, se isso é o meu tesouro, irmãos, a coisa mais importante que eu tenho, eu quero que as pessoas entendam como eu entendi e possam também se entregar a Cristo. Mas em vários versículos, eu posso citar alguns para você aqui, irmãos. Nós vemos vários exemplos lá na igreja em Atos, lá com Paulo em Romanos, que as pessoas eram evangelizadas e não tinham resultado. As pessoas eram evangelizadas em cidades e aldeias e nós não sabemos se elas foram convertidas, porque não cabe a nós, irmãos. Não é nós, somente o Espírito pode chamar ao arrependimento. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Espírito, nas mãos de Deus. E João 16:8 diz que quando ele vier, aí sim ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, irmãos, a maneira de dizer se de fato nós estamos evangelizando não é perguntar assim: eu falei para 40 pessoas mês passado e ninguém foi para a igreja. A maneira de fato de entender se está evangelizando não é se perguntar se tem existido conversões, irmãos, mas é perguntar se você e eu estamos fielmente tornando a mensagem do Evangelho conhecida. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos, no evangelismo. Nós temos uma mensagem que deveria arder nos nossos corações e nós temos que proclamar isso. E nós temos que deixar essa mensagem conhecida. E talvez, como eu disse, mas eu não sei como eu faço, eu não sei falar, eu não sei, irmãos, muitas vezes simplesmente o teu testemunho vai ser uma bênção na vida de alguém, mas é importante que você saiba e você tenha condições de dialogar. E nós vamos falar um pouquinho de diálogo hoje à noite, mas eu queria chamar a Nicole aqui, que vai nos dar uma dica aí de como nós podemos lembrar para nos ajudar aí nos diálogos e no evangelismo. Bom dia, gente. Vocês já viram a frase: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras? Alguém já ouviu essa frase? Eu honestamente acho essa frase uma mentira.
Porque todas as religiões podem fazer coisas boas, mas somente o nome de Jesus vai salvar. Somente é Jesus que pode salvar. Então, ao fazer algo bom, ao servir, como a pastora Elise falou ontem, é necessário que as pessoas conheçam o amor de Jesus. E eu aprendi um tempo atrás uma maneira prática de lembrar de como evangelizar alguém, que está nos 5 dedos da mão e resume tudo que, desde o começo até o final, que é a esperança que a gente tem. Então, o dedão, pra gente olhar, todo mundo assim, ó. Você precisa saber que, no princípio, o dedão, o primeiro dedo, assim, Deus criou os céus e a terra. Ele é o Criador. Ele fez os céus, ele fez a terra, ele fez os animais, ele arrumou um lugar para a habitação da presença dele. E ao final, no 6º dia, ele criou os humanos com o propósito de manifestar a glória dele em pessoas que ele pudesse ter um relacionamento e uma comunhão. Esse foi o propósito da nossa criação, que a gente pudesse ter um relacionamento com ele. Se ele quisesse ter robôs, pessoas que não tivessem escolha de glorificar o nome dele, de adorar o nome dele, ele teria criado robôs, mas ele criou humanos com o poder da escolha. Ele deu pra gente o livre-arbítrio, a escolha de poder seguir a ele ou seguir qualquer outra coisa. E isso é o que significa esse dedo, é indicador, que indica a nossa escolha e que também é o dedo da condenação, porque o que a gente fez foi cair e sair da presença de Deus ao pecar e escolher aquilo que não agradava. A gente desobedeceu as ordens lá no jardim. E o propósito foi quebrado. A gente não tinha mais relacionamento com Deus, porque Deus é um Deus santo e Ele não vai relacionar com algo que não é santo. Então esse dedo, o indicador, representa condenação e escolha. Então ao evangelizar, você vai dizer, olha, no princípio Deus criou eu e você, mas você tinha o poder da escolha. E agora você pode escolher se você quer seguir a Cristo ou se você quer seguir o mundo. O dedo do meio, que vocês não vão mostrar, em nome de Jesus. Ele representa as consequências do nosso pecado. E o mundo é problemático. No mundo tem guerra, no mundo tem destruição, casamentos quebrados, as pessoas com problemas físicos, doenças e problemas psicológicos, depressão, ansiedade. Tudo isso, no princípio, não existia, porque não era o propósito. Ele criou a gente perfeitos para viver na presença dele. E as consequências da nossa escolha foram viver as consequências do pecado, viver no pecado. As pessoas precisam entender, precisam saber que Deus não tem nada a ver com as consequências do nosso pecado. Isso foi o que a gente escolheu fazer. Ele não é um Deus mau porque as coisas ruins acontecem. Ele continua sendo bom, porque ele não vai deixar de ser bom. Essa é a natureza dele, isso faz parte do caráter dele. As consequências precisam ser expostas, porque o mundo, eu pelo menos já ouvi, ele vai dizer, se Deus é bom, por que isso acontece? Mas vocês precisam explicar que as consequências são do pecado, não as consequências de quem Deus é. Ele não pode se relacionar com o pecado, ele não pode se relacionar com o erro, por isso que as consequências existem, foram consequências das nossas ações. O dedo anelar, como já se fala, é o dedo da aliança. Deus abriu um caminho para que a gente pudesse ter relacionamento com Ele. E esse caminho é o caminho, é a verdade e a vida, que é Jesus. Ele veio para trazer aliança com a gente, por meio do sangue dele. Só por meio da propiciação pelos pecados, a expiação dos pecados precisa de sangue, precisava de sangue. Era necessário que houvesse um sacrifício. E um sacrifício de animais, como existe em Êxodo, em Levítico, em todos esses livros que as pessoas falam que só tem a lei. Era de animais, mas não existe animal no mundo que poderia cobrir a multidão de pecados do ser humano. Não existe. Então, um Deus, lá desde antes do princípio, ele já sabia que ele ia vir para sacrificar pela gente. E com a aliança que ele fez, agora sim, a gente pode ter relacionamento. A relação que foi quebrada e que era
propósito desde o princípio foi quebrada com a nossa escolha. A gente passou a viver as consequências, que foi a separação da vida com Ele, mas Ele abriu o caminho e nos deu uma aliança de poder, e a oportunidade de poder viver na presença dele de novo. Mas a gente só pode ter a vida eterna em relacionamento com Deus, o relacionamento que estava proposto lá no princípio. A gente tem uma aliança com Jesus, e com a aliança com Jesus a gente tem o dedo da promessa, o dedo da esperança. E Ele deu a promessa pra gente de que Ele vai voltar e que as consequências do nosso pecado vão acabar e Ele vai voltar em glória, e tudo o que acontece nesse mundo já passou. E essa é a esperança que o mundo precisa saber. Eles precisam saber. Eles não podem continuar vivendo uma vida que não conhece essa esperança, porque é muito fácil querer somente dizer que a minha vida é ruim, eu vou ficar ruim assim para sempre, e eu tenho depressão, eu sei o que. Mas Jesus pode curar. E Jesus, se a sua vida não melhorar aqui nessa terra, a esperança que a gente tem é que não vai passar daqui. Não vai passar daqui. Tudo que acontece aqui de ruim vai ficar aqui. E a gente, com a vida em Cristo, nova vida em Cristo, pode ter a esperança de que Ele vai voltar e que não para aqui. Então, voltando, à noite vocês vão ter uma atividade, vocês vão praticar isso, né? Já respondo. Criação com propósito, relacionamento com Deus. Criação de humanos com escolha. E Ele nos deu a escolha. E a gente escolheu a coisa errada. A gente escolheu seguir um caminho que não era para seguir. E por causa disso, a gente teve separação com Deus. E começou a viver as consequências do nosso pecado. As consequências das nossas más escolhas. E tudo que há de errado não provém de Deus. Deus é bom, e o que provém dele é bom também. Mas com isso, Ele abriu um caminho. E o caminho é Jesus. Ele deu a opção de a gente poder viver uma vida plena com Ele. Uma vida de relacionamento. Ele restaurou o propósito que a gente tinha lá no começo. Foi em Jesus. E somente em Jesus. Nenhum outro Deus que existe, que não existe no caso, nenhum outro Deus morreu pela gente. E somente Jesus. Com isso a gente tem a esperança. Lembra? Jura de dedinho. Ele nos deu a esperança de que Ele vai voltar e que tudo isso acabou. Se lembrem disso. E esse é o guia para evangelizar Rapidex. Lembrem-se. Amém. Então você já tem condições aí de começar hoje já a evangelizar. Tá bom, Leandro? Eu entendi. Precisamos levar a mensagem do Evangelho. É isso. Não, irmãos, tem algo adicional aqui. Ele requer de nós uma resposta a esse chamado. Estar em Cristo, vivendo essa nova realidade, deveria, no mínimo, irmãos, colocar a gente em uma posição de crise diária. E a gente pensasse que nós não podemos viver como nós éramos, irmãos, sem nada tivesse acontecido. A quem essa salvação, a quem há essa graça? Nós não podemos dizer que vivemos no reino de Deus se nós não vivemos realmente numa nova mentalidade, uma reorientação de novos valores, um novo estilo de vida, uma reorientação total da vida no mundo, em resposta à obra de Deus por meio de Jesus. Deveria ser impossível, irmãos, viver verdadeiramente convertido a Deus sem como resultado nós vivermos deixando que Ele seja não só o Salvador das nossas vidas, mas também o Senhor. Porque Jesus ressuscitou, está à destra de Deus. Isso compreende duas grandes afirmações do Evangelho: que Ele é Salvador e tem autoridade para nos salvar, conceder salvação, mas Ele também é Senhor. Senhor das nossas vidas. E para essas duas coisas nós precisamos fazer uma escolha, irmãos. Nós aceitamos que Ele é Salvador. Isso talvez seja a parte mais fácil. Não, eu preciso de perdão dos meus pecados, eu aceito Ele como Salvador. Mas na sequência, irmãos, nós temos que declarar que Ele também é Senhor. E se Ele é Senhor das nossas vidas, irmãos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Nós não podemos aceitar uma partição dessa mensagem. Nós precisamos viver uma vida de submissão ao seu senhorio. Ele é Salvador e é também Senhor das nossas vidas. E se Ele é Senhor, nós devemos ser transformados pelo poder desse Evangelho. E aí, se nós olharmos, irmãos, nós podemos ver em Cristo. Nós podemos ver Cristo durante todo o seu ministério, vivendo e praticando o Evangelho, onde Ele alimentou bocas famintas, onde Ele lavou pés sujos, onde Ele curou enfermos, onde Ele confrontou os abatidos, onde Ele até ressuscitou os mortos. E todos nós, irmãos, somos então chamados para servir. Se nós nos dizemos cristãos, nós precisamos investir a nossa vida no serviço a Deus e ao próximo. O convite aqui é para que você possamos atender ao ID, ao convite. Atender ao ID, a grande comissão, vá, pregue e faça discípulos. Mas que nós possamos também, irmãos, já que Ele é Salvador e Senhor, viver uma vida tendo Cristo como modelo e viver o grande mandamento: ame a Deus e ame ao próximo. E se nós entendermos isso, irmãos, então o serviço vai ser a manifestação do evangelismo. João 14:11, creiam em mim quando eu digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das obras. E é uma sequência de coisas, irmãos. Evangelismo é proclamação, sim. Mas existem outras coisas que nós devemos fazer. Servir como manifestação. Os cristãos, John Taylor diz que os cristãos são chamados para articular o Evangelho por meio do que dizem, por meio do que são, porque nós não podemos falar algo e viver outra coisa, e por meio do que fazemos. E a melhor das opções é que o serviço seja parceiro do evangelismo, para que ambos possam se completar e possam ser expressões reais de amor genuíno. Se nós pudermos aceitar, irmãos, essa missão, abrangendo tanto o evangelismo como o serviço, então os cristãos, nós, irmãos, sob a direção de Deus, nós podemos transformar o mundo, irmãos. E eu não falo isso numa visão romantista, romance, porque nós podemos impactar e transformar o nosso mundo. Você pode transformar a tua família, você pode transformar o teu trabalho, você pode transformar a sua igreja, você pode transformar o seu prédio. A pastora Elise falou ontem, deu um número para nós, ela já tinha dado no domingo passado, se não me falha a memória. 87% dos brasileiros se dizem cristãos, irmãos. Você acredita nisso? Pode ser que seja, mas se nós tivermos 87% dos brasileiros vivendo essa realidade, irmãos, nós viveremos numa outra. Nós viveremos num outro país. Irmãos, o evangelismo é então o compartilhamento das boas novas com os outros. A boa nova é Jesus, essa boa nova é Jesus. A boa nova que anunciamos é que Jesus morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado, irmãos. A morte não pode deter, e como consequência Ele reina sobre nós. Ele é Senhor e Salvador, e se nós desejarmos, Ele vai conceder salvação. Se você está aqui nessa manhã nos visitando, você é convidado a aceitar, a receber esse Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E essa escolha, irmãos, requer também obediência, requer que Ele também seja, como eu disse, Senhor das nossas vidas. A palavra de ordem de Cristo para nós é ide. Ir ao mundo significa presença, e não deve haver presença sem proclamação. Evangelizar, então, irmãos, é difundir as boas novas, é a proclamação do Cristo como Salvador e Senhor. Nós amamos, nós vamos e nós servimos. Nós amamos, nós vamos e nós servimos. Você pode repetir isso comigo para marcar?
Nós amamos, nós vamos e nós servimos. Irmãos, porém, tudo que eu disse pode ser uma linda teoria. Você pode até ter ficado impactado aí com o que eu falei, com o que a Nicole falou. Pode ser mais uma pregação como qualquer outra. Mas tem um fato que muda tudo, irmãos. E faz com que essa mensagem seja realmente algo que impacte as nossas vidas. Porque no texto que nós lemos, no primeiro texto que nós lemos em 1 Coríntios 15:54, onde Paulo fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele termina o versículo dizendo que ele ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, a morte foi destruída pela vitória. E porque ele ressuscitou, irmãos, a nossa fé não é em vão. E porque ele ressuscitou, nós podemos ter uma esperança de um futuro, a esperança da glória. Evangelizar, irmãos, não é contar uma história sobre um homem que transformou um revolucionário, que viveu na sociedade. Não é a história de mais um profeta. Evangelizar é trazer essa boa nova do Cristo, Filho de Deus, que morreu, irmãos, por nós, mas ressuscitou, está vivo e nos dá de graça o seu amor, a sua salvação, e deve ser e sempre será Senhor das nossas vidas. É por isso, irmãos, que hoje nós vamos ter o prazer de presenciar 2 sacramentos e memoriais que Cristo deixou para nós: ceia, que talvez você esteja bem familiarizado, que todo mês, esse mês será a nossa segunda ceia, mas também o batismo. E o batismo, irmãos, é então o desejo de alguns irmãos aqui nessa manhã de expressar para quem quiser ouvir, ver, que eles entendem esse chamado e aceitam esse perdão e aceitam essa salvação, aceitam essa boa nova e querem deixar isso explícito para quem quiser ver, porque o que eles vão fazer hoje não vai alcançar só 60 pessoas, mas isso vai alcançar as ondas, seguir pelas ondas da internet. Para quem quiser ver, nós vamos ver o André, vamos ver o Felipe, vamos ver a Tabata, dizer para quem quiser ouvir que eles agora são de Deus, que eles agora estão mortos para o pecado, aceitam a oferta de salvação e agora saem da água para viver uma vida onde Deus, Jesus é Senhor da vida deles. Da mesma maneira, irmãos, a ceia nos lembra do sacrifício de Cristo, morto para que tenhamos salvação, mas vivo para que tenhamos esperança. Amém, irmãos? Que isso possa arder nos nossos corações e que não seja mais uma teoria, mas seja uma realidade, que nós possamos proclamar o sacrifício de Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado porque Tu nos reconectaste com Deus, porque nós somos reconectados com Deus, estávamos longe, mas por causa do Teu sacrifício nós recebemos essa salvação, recebemos o perdão dos nossos pecados, e nós desejamos que isso arda nos nossos corações, para que nós possamos proclamar, e que além de aceitarmos essa salvação, nós podemos viver um Deus que é Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por tamanha salvação, por tamanho amor e graça que nós recebemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,